E aí, pessoal, como a gente estava falando, né, esse núcleo supraquiasmático que vai ser estimulado pelo o tipo de luz correta, ele vai fazer com que o nosso corpo secrete, né, estimuladores de hormônios, como a gente vai falar, né, sobre os dois grandes hormônios, né, que regulam o nosso sono, seja a melatonina ou seja o cortisol. E aí, esses dois grandes hormônios vão estar regulados para controlar o nosso sono e para controlar o nosso acordar, certo? Então, ao depender do tipo de luz que a gente coloca, se é luz branca, luz azul, e aí, senhor, mas qual a diferença? A gente vai falar disso agora. Pessoal, o nosso ritmo circadiano, ele é sensibilizado. Então, imagina que ele é uma pessoa, literalmente, né? Ele é uma pessoa que está dormindo. Imagina, né? Para quem tem filhos, eu acho que isso vai facilitar. Imagina, ou você criança, né? Acordando, tá dormindo, tua mãe chega, menino, levanta, tem que levantar. E você vai tipo, eita, tem que ir para a escola. Tô começando a ser sensibilizado agora para começar a ativa. Então, basicamente é isso. Né? O núcleo supraquiasmático, ele tem que ser ativado, ele tem que ser sensibilizado. O ritmo circadiano também. Então imagina um gráfico de sensibilização assim, ó, que quanto mais cresce, mais sensibilizado ele está sendo. Porém, imagina que você só acha que o teu corpo aprendeu que só com a mãe você responde, com o pai, já que o pai é mais de boa, etc, normalmente, né, você pode dormir mais 5 minutinhos e fica nessa. E o que acontece? Imagina que o pai, ele é a luz branca. E imagine que a mãe é a luz azul. Aí o que é que acontece? A luz azul, ela é responsável por ter o melhor espectro de sensibilização do ritmo circadiano. Ou seja, quando nós estamos sendo sensibilizados pela luz azul, qual é a luz azul, meu senhor? A luz natural, a luz do dia. A luz do dia nos sensibiliza, certo? E nos sensibiliza da melhor forma possível, por ter o melhor espectro de luz, que não vai causar danos nenhum ao nosso corpo. E aí o que acontece? Nós acabamos sendo sensibilizados pela luz azul no melhor espectro, de 480 a 550 no máximo, e aí o nosso ritmo circadiano começa a funcionar, ocorre secreção de hormônios, certo? Seja de início agora, já que eu estou acordando, é o cortisol, que é o hormônio responsável, né, por dar energia, sintetizar agora diversas moléculas de ATP para o nosso corpo conseguir se acordar, e nós conseguimos ser sensibilizados. O ritmo circadiano foi sensibilizado, certo? Pela luz azul. O que é que a luz branca faz, meu senhor? A luz branca, por não ter um espectro ideal, ela não vai sensibilizar da mesma forma. Consequentemente, nosso corpo não vai secretar os hormônios que deveriam secretar, ou não vai funcionar da maneira que deveria, por ser uma luz branca, certo? E o que é que tem luz branca, meu senhor? Onde que eu encontro luz branca? A luz branca, a luz de LED, a luz de computador, a luz de celular, certo? A luz de qualquer aparelho, certo? E o que acontece? Quem nunca fica até meia-noite mexendo no celular? Quem nunca? Quem nunca fica até a noite assistindo televisão? Quem nunca fica assistindo Netflix no computador? Então imagina que o teu corpo, ele precisa, quando dá 10 horas da noite, ele precisa, basicamente, não ter mais exposição à luz branca para funcionar direitinho. Então imagina que ele não pode mais ter sensibilização à luz branca a partir das 10 horas da noite. Mas tu continua fazendo essa sensibilização. Então aumenta as chances de tu acordar no outro dia com queda de hormônios. Não só com queda de hormônios, mas com queda de disposição, com diversos outros problemas, outras consequências que a má qualidade de sono que você acha que estava tendo boa, não acontece. Então, basicamente, existe essa relação. Então, é muito importante, né, que a gente consiga entender que é o tipo de luz que influencia, é o horário da luz que eu estou sendo exposto. Porque a gente tem que entender o seguinte, existe lua e sol justamente porque isso acabou, eu não estou dizendo que só existe por causa da gente, lógico, né? Mas basicamente a gente consegue entender um pouquinho sobre isso, porque o nosso corpo, o ritmo circadiano, responde basicamente ao que, meu senhor? A exposição de luz e a não exposição de luz.
Então, basicamente, o que é que acontece? Durante o dia, eu preciso de luz. Durante a noite, eu não preciso de luz. E aí, o que é que reina? Durante o dia, eu preciso estar acordado, eu preciso estar animado para conseguir andar, para conseguir se locomover, para conseguir, né, ter força para mexer músculos, ossos, etc. Conseguir trabalhar. Então, durante o dia, o teu corpo ele vai se programar para secretar cortisol. Porque o cortisol é o famoso hormônio do estresse. Mas não é aquele hormônio do estresse para ter estresse. É um estresse metabólico. Lógico que se eu tiver muito cortisol no meu corpo, né, eu realmente vou ficar muito estressado. Mas é o hormônio da atividade. O cortisol, ele é o famoso hormônio da atividade, certo? Então ele consegue, nos dar energia. E é o que a gente precisa durante a manhã. Então se eu não me acordo no horário correto, se eu não consigo dormir direito, eu não vou ter quantidade de cortisol boa durante a manhã. Isso não vai funcionar, certo? Então, eu tenho que fazer todas essas tarefinhas, todos esses checklists antes para ter uma secreção boa de cortisol. Mesma coisa de noite. Se eu não for dormir no horário correto, o meu corpo não vai secretar melatonina, que é o hormônio do sono praticamente, entendeu? Então, eu não vou conseguir dormir. Por isso que a bucaba fica horas e horas mexendo no celular e de caramba, eu não consigo dormir. Lógico, a tua exposição excessiva à luz branca fez com que o teu núcleo supraquiasmático não fosse sensibilizado. E o que é que aconteceu? Não foi secretado melatonina. Porque se fosse secretado melatonina, você ia estar sendo induzido ao sono. Isso é óbvio, certo? Então a gente sempre é sensibilizado para secretar tal hormônio. Mesma coisa de manhã. Se eu ficar no meu quarto 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã, tudo apagado, sem luz nenhuma, tu acha que o meu núcleo supraquiasmático vai ser sensibilizado para secretar cortisol? Não vai. Então eu não vou ter cortisol suficiente para dizer, eita, tenho que me levantar, tenho que trabalhar, tenho que ir para a faculdade. Não vai ter. Então, basicamente, essa é a relação. Existem esses dois grandes hormônios, que um é antagônico ao outro, que é preciso ter essa estimulação para ter a dosagem correta do nosso organismo, seja de cortisol, seja de melatonina. Então, assim, a gente tem que entender que tanto o cortisol quanto a melatonina têm uma grande responsabilidade. Esses hormônios são secretados na glândula pineal, né, a famosa glândula pineal, certo? E a gente tem que entender que existe essa diferença. Durante o dia, o corpo responde a uma atividade, durante a noite, o corpo responde a outra atividade e a outro hormônio. Durante o dia, eu preciso ter, só resumindo, durante o dia eu preciso ter pico de cortisol, certo? E exposição à luz azul. Durante a noite eu tenho que ter pico de melatonina e não exposição à luz, certo? Para conseguir ser induzido. E aí eu vou deixar de estar no meu ciclo de vigília e ir para a transição já para o meu sono, certo? E aí começa a ter diversas alterações, né? As pálpebras começam a ficar mais fracas, você começa a fechar seus olhos e etc. A gente vai falar isso quando a gente for falar sobre estágios do sono.